Apesar desse clima de descontração, infelizmente o fim de semana não foi muito legal para muitas pessoas. Choveu muito forte, não é verdade? Inclusive, quem estava ali na região de Olímpia sentiu essa chuva mais pesada e trouxe muitos transtornos. E depois da chuva que caiu no último sábado, Olímpia ainda segue tentando aí se recuperar dos transtornos provocados por esse temporal. Por isso eu abro aqui o estúdio do BG, a nossa tela, e entra para estrear essa casa nova feita com muito carinho para você. O Kleber Luiz, que inclusive é o nosso repórter, é também da cidade de Olímpia, tem acompanhado toda essa história, acompanha ainda de perto e traz para a gente informações. Ô Kleber, boa tarde para você. Nesse momento, qual a atualização que a gente tem? Porque no fim de semana a gente acompanhou pelas redes sociais, não é mesmo? Aqueles carros, literalmente boiando, a chuva que entrou ali no parque, de águas termais. E muita gente preocupada. Nesse momento, qual a informação que a gente tem? Boa tarde para você e seja bem-vindo nessa casa nova que é o BG, feito com muito carinho para todos que nos acompanham agora. Boa tarde para você, Nelson, para todo mundo de casa acompanhando o nosso Balanço Geral, como você disse, agora de casa nova, de cara nova também. E em Olímpia a situação aos poucos volta à normalidade, mas realmente foi uma chuva que pegou todo mundo ali de surpresa. Havia inclusive a previsão de temporal, mas ninguém esperava que viesse com essa intensidade, já que teve algumas rajadas de vento e também um grande volume de água em um curto espaço de tempo. Inclusive, segundo a prefeitura tinha divulgado, na tarde do temporal ali, 130 milímetros, mas este volume foi ainda maior, já que choveu mais ontem também na cidade. Agora, acumulado de todo o fim de semana, chega a 160 milímetros de chuva. Para se ter uma ideia, este volume é maior do que o registrado em todo o mês de novembro lá na cidade. Como consequência, transtornos para todo mundo. Um parque aquático da cidade acabou inclusive tendo estacionamento ali alagado por conta do Ribeirão Olhos d'Água que transbordou. Teve um muro de um condomínio que acabou cedendo ali nas proximidades do parque e com isso a água também tomou conta ali das atrações. A Avenida Aurora Forte Neves, que é cortada pelo Ribeirão Olhos d'Água, também alagou e nós acompanhamos tudo isso de perto. Inclusive tem uma reportagem completa que Gil Barbosa e eu preparamos para mostrar para você, inclusive ontem já, as primeiras horas após o temporal. Vamos acompanhar. Na manhã seguinte ao temporal, ainda era possível encontrar rastros de destruição pela cidade. Esta árvore tombou sobre os fios da rede elétrica e ficou caída no meio da rua, no bairro Santa Efigênia. Neste outro ponto do mesmo bairro, parte do asfalto foi arrancada pela enxurrada. Já no Jardim Vitório Parolim, estas placas de carro na calçada foram perdidas durante a enchente, que deixou os veículos ilhados. Este vídeo foi gravado por Ednei perto dali. Na imagem é possível ver que a rua se transformou em um verdadeiro rio. Ele conta que precisou socorrer vizinhos que sofreram com o alagamento. A família estava trabalhando, aí os filhos dele estavam aqui dentro, a esposa tinha saído, inclusive o carro da esposa está aí. Aí eu liguei para o rapaz falou, dá uma ajuda pra gente aí. Aí veio um colega meu aqui, dei uma mão aqui no enxurro aqui, da altura que estava que você viu. Aí conseguimos entrar aqui dentro para ajudar a família. Criança que estava aí? Criança e tem um rapaz maior, mas só que os moleques não sabiam o que fazer. Galhos de árvores de grande porte também caíram sobre brinquedos deste bosque, localizado em uma das entradas da cidade. Rajadas de vento forte provocaram a queda de pelo menos 10 árvores. Segundo a Prefeitura de Olímpia, o acumulado de chuva em pouco mais de uma hora foi de 130 milímetros, o que fez, por exemplo, que o Ribeirão Olhos d'Água, que corta a cidade, transbordasse. Estes vídeos divulgados nas redes sociais mostram a força da água que tomou conta da Avenida Aurora Forte Neves, a principal da cidade. Um parque aquático também sofreu com as enchentes e precisou suspender as atividades no domingo para que fosse realizada uma limpeza no local. As imagens mostram o estacionamento onde ficam os carros de funcionários e de alguns turistas embaixo d'água. As piscinas foram tomadas por lama. Prejuízo também para este hotel, que teve a recepção inundada. Um freezer e um refrigerador aparecem boiando. Uma mulher surge caminhando e é possível ver que a água está na altura da cintura dela. Essas condições, elas estavam previstas não especificamente para Olímpia, mas praticamente quase todo o estado de São Paulo. São condições atmosféricas que é difícil a gente prever a intensidade, o volume e a hora exata e o local. Nós tínhamos condições do estado de São Paulo. E esses temporais são bem localizados.
Em uns pontos chove muito, com rajadas de ventos intensas. Em outros lugares bem próximos já não ocorre esse fenômeno. Segundo a Defesa Civil do Estado, a frente fria que provocou o temporal em Olímpia também causou destruição em outras regiões de São Paulo. Nós também tivemos outras regiões que sofreram muitos impactos da chuva, região de Sorocaba e também a região de Jundiaí. Na cidade de Várzea Paulista, infelizmente, o deslizamento de terra em uma casa, gerando 3 vítimas fatais. Na mesma cidade, na divisa com Jundiaí, um homem que estava também ali próximo da chuva acabou caindo em um buraco e faleceu. Uma quinta pessoa vítima das chuvas estava em Nova Odessa, com a sua motocicleta se deslocando por uma rua quando adentrou uma área de enxurrada. A tendência de ocorrer novamente nos próximos dias, nós temos, não só num ponto, mas se a gente analisar em termos de estado ou da região noroeste do estado, a região oeste do estado de São Paulo, nós teremos também essas pancadas de chuva. Já se normalizando, né? O parque aquático reabriu hoje. De 60 atrações que ele possui, apenas 4 ainda estão fechadas para manutenção. Inclusive, ele comunicou que em 40 anos de existência, essa foi a primeira vez que o parque aquático precisou ficar fechado por mais de 24 horas para manutenção, para ter uma ideia de como realmente a situação fugiu do controle nessa semana. Inclusive, quem comprou ingresso lá para ontem e não pôde utilizar, pode utilizar nos próximos dias, e quem não puder ir, pode solicitar o reembolso diretamente nas redes sociais do parque aquático. Já os outros equipamentos turísticos ali da cidade, hotéis, né, resorts, os outros parques da cidade, estes não tiveram funcionamento, né, ali prejudicado, então continuam também operando normalmente. A Sabesp, que é responsável pelo abastecimento de água ali da cidade, disse que pode ter interrupção no serviço por conta de algumas manutenções que são necessárias, mas acredita-se que hoje também esse impacto seja bem menor também aí a população, a situação já praticamente normalizada. E aquela dúvida, né? Será que vai chover de novo? Pode ser, como a gente ouviu aí na reportagem, que sim, tem para Olímpia, pelo menos, chuva prevista até quarta-feira dessa semana, mas nada que indique que sejam novos temporais como este que a gente acompanhou e a gente acabou de mostrar aí os impactos, né, causados na cidade. Nelson, é com você. Olha, ô Kleber, você falou que é a primeira vez, né, que o parque fica fechado aí por mais de 24 horas. Realmente, eu só me lembro deles não estando em atividade, que foi naquele período mais intenso de pandemia, né? Que todos os estabelecimentos tiveram que fechar. Fora isso, realmente, né? Esse foi o maior período aí do parque fechado. Você tem acompanhado de perto, você é da cidade, você conhece muita gente, e desde então eu tenho lido nas mídias, nas redes sociais. É sempre muito triste, né, Kleber? Sendo aí ou em outro lugar, você ir com a família e de repente ter esse imprevisto e não conseguir retornar, né, da mesma forma que você chegou. Mas a impressão que eu tenho, né, que existe uma preocupação muito grande por parte do parque. Eu estava lendo alguns relatos de vítimas, né, no sentido assim, do acolhimento. Essas pessoas foram encaminhadas para hotéis, tiveram ali as despesas pagas. Isso eu estou dizendo que eu li nas redes sociais, né, para poderem retornar. E a gente já teve episódios parecidos, claro que não nessa proporção, mas de carros que foram danificados. Você sabe dizer para a gente, né, se existe um respaldo aí no sentido de ressarcir essas vítimas? Ainda depende de estudo, de análise jurídica, Kleber? Tudo depende ainda de análise, até porque vale lembrar que esse parque ele não é uma empresa privada, ele é um clube, possui associados, tem um conselho, então tudo isso daí tem uma burocracia. Mas em outras situações, porque infelizmente esse córrego, esse Ribeirão Olhos d'Água já acabou transbordando em outras situações. E em essas ocasiões a gente tem conhecimento de que sim, essas vítimas acabaram sendo indenizadas, algumas inclusive eram funcionárias do parque, deixaram o carro ali no estacionamento e o parque acabou arcando com esse prejuízo. Eu estava lá inclusive no momento em que esse temporal ocorreu, estava dentro do parque e acabei presenciando ali muitas pessoas assustadas, né? E tem quiosques dentro do parque, algumas pessoas com dificuldade de locomoção que não conseguiam sair dali, elas foram acolhidas, colocadas para dentro dos quiosques, então realmente houve toda essa mobilização para minimizar os impactos mesmo, Nelson. E foi um trabalho, né, coletivo ali, né, uma corrente para restabelecer o funcionamento aí do Termas, né, com toda certeza. Eu não sei, Kleber, se é o caso de se pensar e se é possível, né, fazer uma obra de drenagem, pelo menos para evitar que, né, a área de estacionamento encha mais uma vez, mas é claro que isso tudo depende de uma análise técnica e eu não sou técnico para isso, mas não custa a gente especular. Vamos continuar acompanhando. Você quer acrescentar mais alguma informação?
Não, é isso mesmo, né? É um problema ali que realmente precisa do poder público agir no Ribeirão Olhos d'Água ali, desassorear. Foi feito algo nesse sentido, mas pelo que a gente viu não foi suficiente, mas vale ressaltar também que o volume de chuva foi bem grande, Exatamente. 130 milímetros em pouco tempo. Exatamente. Kleber, obrigado pela sua participação, tá bom? Deixa eu te perguntar, gostou da casa nova? Que estúdio bonito, gostou? Deixa o Kleber para responder pra gente ali. Gostou dessa casa preparada com tanto carinho pra gente? Infelizmente ele não está ouvindo, mas com certeza gostou, assim como você que está em casa também.